Vamos agora para uma das partes mais importantes da planilha e também dos seus estudos, tenho certeza, que são as revisões. Bom, essa planilha ela leva em conta as revisões periódicas, aquelas espaçadas por dias, certo? E é você que define o período dessas revisões. Você pode vir aqui em configurações e configurar revisões, certo? E aí vai aparecer, ó, indique abaixo quais períodos de revisões deseja, em dias. Importante, tem que ser em dias. Então, você vai escolher, ó, quero revisar de 1 em 1 dia, de 7 em 7 também, 30 e 60. O que significa isso? Significa que se você estudar hoje um conteúdo, a planilha vai te lembrar daqui a 1 dia de você revisar esse conteúdo, vai te lembrar daqui a 7 dias que você tem que revisar, daqui a 30 dias e daqui a 60 dias. Mas você pode vir, ó, não quero 30 dias, eu quero que ela me lembre em 15, daqui a 15 dias. Ou não quero 60, eu quero 45 dias. E aí você seleciona isso daqui e clica em salvar, certo? Ou então, se você não quer fazer 4 revisões, você pode vir aqui e diminuir. Eu quero fazer apenas 2 revisões, 3, certo? Então, no meu caso, por exemplo, eu quero fazer as 4 revisões e eu vou deixar no padrão que já vem na planilha, que é 30 e 60 aqui, e você vai clicar em salvar. Aí ela vai carregar um pouquinho, e aí você vai ver que aqui vai ficar o prazo que você definiu. Todas as revisões são avisadas nessa parte da tabela, na parte de revisão, certo? Eu vou mudar de tabela agora, eu vou abrir uma planilha que já está preenchida, que já tem algumas revisões, que eu já mostrei no primeiro vídeo, e aí vocês vão entender melhor como que funcionam as revisões. Voltamos aqui com essa planilha, já está preenchida e já está nos avisando de bastante revisão para o dia de hoje. Bom, esses avisos aqui, que aparecem nessa parte da tabela, são as revisões que temos que fazer no dia de hoje. Ou seja, quando aparecer um X, significa que você tem que revisar aquele conteúdo no dia de hoje. E quando aparecer uma letra A, significa que você tem revisão atrasada da disciplina. Então, como interpretar isso aqui? Por exemplo, direito constitucional, eu tenho hoje que fazer uma revisão de 60 dias de direito constitucional. Legislação de trânsito, eu tenho que fazer hoje uma revisão de 30 dias de legislação de trânsito. Informática, eu tenho que fazer uma revisão de 1 dia de informática, certo? E como eu informo para a planilha que eu fiz essa revisão? A gente vai vir aqui dentro do, por exemplo, vamos entrar aqui em informática. Se vocês olharem, como eu expliquei no vídeo anterior, a gente, de acordo com a nossa legenda, o roxo significa que eu tenho uma revisão de 1 dia para fazer. Ou seja, eu tenho que revisar o que está em roxo, certo? E aí, como que eu faço para informar para a planilha que eu revisei? É só você vir aqui no botão verde de adicionar. A matéria a gente já é informática. Eu quero escolher revisão. No momento que você clicar em revisão, vai aparecer esse box com algumas informações da revisão. Você precisa informar o ID, ou seja, qual é o identificador que você vai revisar. Lembra que eu falei que ele é único? Então, você vai digitar o valor aqui do ID que você quer revisar. No nosso caso, se a gente reparar, a gente quer revisar o que está em roxo. E o ID dele é 737. Eu venho aqui e digito 737. Quando você pressionar a tecla Tab ou clicar em fora, vou clicar fora aqui do valor. Desculpa, pressiona a tecla Tab. O que vai acontecer? Você vai ter que informar, teria que informar qual revisão seria essa. Seria uma revisão de 1 dia, de 7 dias, 30 dias ou 60 dias. Só que a planilha automaticamente já sabe que você tem que fazer essa revisão de 1 dia, que o roxinho aqui é a revisão de 1 dia. Então ele já marcou aqui automaticamente. Se você quiser mudar, olha, ela é livre. Mas ela já tem uma inteligência que ela já sabe, o 737 você tem que fazer uma revisão de 1 dia hoje, certo? E aí ele já marca. No momento que você digita o 737 aqui, ele já puxa qual é o subtópico que você quer revisar. Olha,
Se a gente arrastar para o lado aqui, ó, subtópico, o que está em roxo, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação. É exatamente o subtópico que ele puxou. E ele sabe, ó, que é a aula 1, aula 01. Vamos arrastar para o lado aqui, ó, a aula 01. Aí você só precisa informar quanto tempo você gastou na sua revisão, quantos exercícios você fez, se você fez, né? Às vezes você não fez exercício na revisão. Se você quiser informar qual página que você leu ou qual videoaula você assistiu. Aí o que eu falo sempre, quando você estuda, vamos supor que essa pessoa tivesse estudado, aqui ela fez, olhando aqui na parte roxa, ela assistiu da aula 1 até a aula 4, videoaula. Vamos supor que fosse páginas, ele tivesse lido da página 1 até a página 10. No momento que você registrou esse estudo, essa pessoa teria lido, contabilizado aqui em cima, ó, páginas lidas, teria contabilizado que ela leu 10 páginas, da página 1 até a página 10. Só que, se você vem na revisão e coloca que você revisou da página 1 até a página 10, ele vai contabilizar que você, como se você tivesse lido mais 10 páginas. Mas às vezes na revisão você não lê a página, né? Você só passa o olho nas marcações, ou então você revisa o seu resumo, que foi um resumo feito dessas páginas. Então, às vezes, nem compensa você contabilizar as páginas aqui para não contabilizar 2 vezes, certo? E é isso. E no momento que você bota o ID e coloca qual revisão que é, ele gera um comentário aqui, ó, revisão de um dia do ID 737. Isso é opcional. Se você quiser apagar, você pode. Se não, você pode deixar e comentar outra coisa aqui na frente, entendeu? É só para você ter uma orientação. Quando você adicionar, você vai ver que vai ficar amarelo e automaticamente o que estava em roxo, que era para você revisar, ele já sai, já não fica mais roxo. E o que fica amarelo é o que você fez hoje. Ó, fiz uma revisão de um dia do ID 737. Vamos voltar na tela inicial e ver se ainda está me avisando que eu tenho que revisar. Ó. Não está mais. Ó. Informática, a revisão de um dia já acabou, ou seja, eu fiz a revisão do dia. Inglês, vamos fazer essa revisão aqui de 30 dias de inglês. Como que seria? Desculpa, informática não, inglês. Ó, tá vendo que está de azul? Azul, 30 dias. Você vem aqui em adicionar, categoria revisão. Qual é o ID? Ó, está em azul lá, 603. Aperta o Tab ou clique em outro lugar. Ele já sabe que é uma revisão de 30 dias. Ele já puxa qual é o subtópico, qual é a aula 0. Você informa somente quanto tempo você gastou para revisar. Vou falar que eu não fiz exercício, nada, e vou adicionar. E ele já vai tirar o azul. Pronto, adicionou. Já não tenho mais que revisar em inglês aqui. E agora você tem ainda as revisões que estão atrasadas. Por exemplo, em Direito Processual Penal, eu tenho uma revisão de 7 dias que está atrasada. Vamos entrar dentro dessa disciplina. Você pode tanto entrar na disciplina para ver antes, tá vendo que está em vermelho, que significa revisão atrasada. Ou então você pode vir diretamente aqui, ó, adicionar, só que você vai ter que escolher qual é a disciplina, Direito Processual Penal. Aí ele já entra na disciplina. Aí você tem que informar que quer fazer uma revisão. Vocês lembram qual era a revisão que está atrasada? Era de 7 dias, certo? Só que se você arrastar para o lado aqui, ó, você pode ver. Ó, arrasta para o lado, você consegue ver em revisões aqui quais são as revisões que você tem. Olha, nessa disciplina, eu já fiz... O verdinho significa que foi concluído. Então, o C de concluído, eu já fiz a revisão de um dia desse tópico aqui. Só que está vermelho a de 7 dias. Então, eu tenho que fazer uma revisão de 7 dias que está atrasada. Então, vamos lá. Adicionar. Revisão. Qual é o ID? 738. Aí, aqui ele já não marca. Por quê? Porque... a planilha ela só sabe a revisão do dia, se for com X, lembra? Só que aqui é uma revisão que aparece a letra A, que é de atrasado. Então a planilha, porque às vezes você tem revisões atrasadas
por exemplo, às vezes na mesma disciplina você tem atrasado uma revisão de um dia e 7 dias. Aí a planilha não sabe se você vai fazer a revisão atrasada de um dia ou a de 7 dias. No nosso caso aqui, é uma revisão atrasada de 7 dias. Quando eu cliquei, já apareceu aqui embaixo. Ele já puxou o tópico do edital. Só preciso informar quanto tempo eu gastei para revisar. E aí você adiciona 10. Fiz 10 exercícios, acertei 1 e errei 1. Acertei 10 e errei 1 e adicionar. E aí, ó, que interessante. Já saiu o vermelho, não tenho mais revisões atrasadas. O amarelo, que é o de hoje. E se você puxar aqui para o lado, o que estava em vermelho aqui já apareceu com a letra C e ficou verde, certo? Que foi a revisão concluída. Ó, além disso, como eu já tinha falado na aula passada, nesse tópico, prova, preservação do crime, requisitos e ônus da prova, eu acertei 10 e errei 1 aqui, certo? Se você vier aqui na parte do edital, ó, prova, ele já somou aquele 10 acertos com 1 erro que eu tinha feito, certo? Ele já somou aqui. E aí já chegou em 20 acertos e 5 erros. É basicamente isso. A última aqui, ó, geopolítica, eu tenho 2 revisões atrasadas. Se você olhar aqui para o lado, ó, a revisão de 1 dia e de 7 dias estão atrasadas. Ele informa quando é a próxima revisão também. E aí a gente vai ver, ó, categoria. Eu tenho que fazer uma revisão, o ID. Agora está todo mundo craque. É só digitar o ID, apertar Tab. Você informa que é a revisão de 1 dia. Falar que eu estudei 25 minutos, fiz 10 acertos e 2 erros. Ele não vai tirar o vermelho, quer ver? O vermelho continua. Por quê? Porque eu ainda tenho uma revisão atrasada. Então a gente tem que tirar agora de 7 dias. Falar que a gente fez a revisão de 7 dias do ID 734, 18.3, por exemplo. Pronto, agora não temos mais revisões atrasadas. E aí vocês podem estar com dúvida, por que que aqui aparece a próxima revisão e aqui não aparece nada, nesses dois aqui, ó, de amarelo não aparece nada? Qual é a ideia da planilha? Não faz sentido você fazer revisão de uma revisão. Imagina, não teria fim, né? Se você estuda hoje um conteúdo, aí você tem que revisar ele amanhã. Aí imagina que se a planilha ficasse te avisando que você tem que revisar a revisão. Então, nessa planilha, você só revisa aquilo que você colocou como categoria estudo, certo? Então, por exemplo, se você estudou da página 1 até a página 10, a planilha vai te lembrar que você tem que revisar da página 1 até a página 10 nos períodos que você escolheu. 1, 7, 30 e 60 dias, por exemplo. Agora, se você revisou da página 1 até a página 10, a planilha não vai te lembrar que você tem que revisar isso daí, certo? Ela só te lembra de revisar aquilo que você estudou. Na hora de você preencher aqui, aquilo que você estudou, colocou como estudo, é o que ela vai te lembrar para revisar, beleza? Então, na parte de revisões, é isso o que temos na planilha. É só você olhar na tela inicial quais revisões você tem do dia. Por exemplo, aqui eu tenho agora essas 3 revisões para fazer. Você vai dentro de cada disciplina, realiza a revisão, informa que ela para de te anunciar que você tem essas revisões. Beleza? Vamos para o próximo vídeo.